Com tanta tecnologia disponível e evoluindo cada vez mais, já imaginou qual será o futuro do cinema? Nesse episódio, vamos falar sobre como estará o setor nos próximos anos e o que muda para os profissionais da área. Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. As redes sociais e os serviços de streaming abriram novas possibilidades para os profissionais de cinema e audiovisual. Para entender essas mudanças e o que ainda está por vir, eu converso com Pedro Cury, coordenador do curso de Cinema e Audiovisual da SPM Rio. Seja muito bem-vindo novamente à Primeira Jornada, Pedro. Obrigado, Zá. Um prazer estar aqui. Vamos conversar sobre as mudanças que estão acontecendo e que são tão rápidas e constantes, né? Cada vez mais. Como que tá o mercado na área do cinema e audiovisual? Como tá o dia a dia do profissional desse setor? Teve alguma mudança? O que você pode trazer pra gente? Então, às vezes, a gente fica preocupado com as mudanças do audiovisual, que a inteligência artificial vai acabar com tudo, só que às vezes o que acaba é a repetição, é não procurar inovar, é não procurar fazer diferente. E, assim, se eu tiver 50 filmes feitos por IA por ano, será que esses filmes vão inovar para fazer com que as pessoas saiam emocionadas do cinema, que elas fiquem felizes ao ver um filme em casa? Ou eu vou ter aqueles 5 filmes que vão se destacar? Será que esses filmes não vão ser como muitas das coisas são produzidas nesse mundo que a gente tem excesso de informação? Então eu acho que às vezes a gente fala muito, né, e eu acho que tem, óbvio, um impacto enorme para os produtores de conteúdo. Mas o nosso foco agora tem que estar menos em produzir quantidade e mais, talvez, em trazer qualidade melhor e produtos mais inovadores, produtos diferentes, produtos que façam uso dessas tecnologias. Porque eu também tenho visto, assim, muitas coisas que são bacanas como experimentação. Se a gente pensar, o 3D não surgiu como algo em termos de linguagem para trazer mais camadas para a linguagem. Ele surgiu para levar as pessoas para o cinema porque a televisão estava roubando espaço. Mas olha que bonita que foi feita com 3D, por exemplo, em Avatar, em Adeus à Linguagem, do Godard, ou então no Pina, do Wim Wenders, né? Assim, o Ang Lee fez um uso de 3D lindíssimo em Aventuras de Pi. Então, a gente olhar para essas inovações tecnológicas e pensar em como elas podem ser incorporadas a filmes feitos por humanos. Eu acho que isso é mais importante. Isso é muito legal, né, Pedro, da gente pensar que, assim, isso está acontecendo, a gente tem que ter conhecimento acerca do desenvolvimento todo, mas esse central de sensibilidade, de intuição, as percepções que a gente tem que são relacionadas às conexões humanas, né? É isso que você falou, o cinema, a arte, é muito ligado ao que acontece, às vezes, assim, quando você sai na rua, sabe? E isso é uma coisa que a IA não vai ter essa experiência, Não né? vai, porque eu gosto sempre de voltar lá no início, né? O Aristóteles falava de que a arte é a imitação da realidade. Então, como é que a gente vai imitar algo que não existe, né? Como é que a gente vai tirar algo do nada? Então, é com base no que a gente experimenta, com base em histórias que a gente não está acostumado a ouvir. E a gente vê um movimento do audiovisual, né, de algum tempo já, de contar histórias que não eram contadas, de pessoas que muitas vezes não apareciam nas histórias. E a narrativa transmídia, de certa forma, ela é um resultado disso. A gente antes via a história de uma pessoa. Hoje a gente olha para uma história de uma pessoa e olha assim, cara, o vizinho dele é interessante. Pô, esse amigo, essa pessoa com quem ele cruzou no ponto de ônibus poderia dar uma história muito legal. Que é a nossa vida, né, Pedro? A gente sai, a gente repara em tudo. É engraçado essa coisa que você falou, porque eu sempre tive esse costume também de, sei lá, no metrô, pensar na história de cada pessoinha que tá lá. Pra onde que tá indo? Quase descer na plataforma pra acompanhar, né? O nível de fofoca é tamanho, assim, que a gente quer acompanhar a conversa. Eu crio a minha fanfic. Exato, isso é muito humano, né? É muito rico. Então, acho muito legal você trazer esse ponto que, assim, a gente tem que saber equilibrar e ter flexibilidade, né? Para entender como usar essa ferramenta e não ser usada por ela, Exato, né? porque isso tem a ver até mesmo com alguns equipamentos, né? Os meus alunos brincam muito comigo que eu odeio drone. Porque eu falo um pouco mal de drone numa aula que eu dou, assim. E eu falo que, gente, não é o drone, é o uso que se faz do drone. É muito difícil a gente ver um filme, um comercial, um vídeo de casamento ou de churrasco de família que não comece ou termine com uma imagem aérea.
Não tem nenhuma necessidade de eu filmar o churrasco da minha família com um drone, assim. Mas beleza, eu tenho um drone, eu quero filmar. A gente tem que pensar. O drone facilitou muito a vida, né, das pessoas que produzem audiovisual, porque barateou as tomadas aéreas. Mas por que tá mais barato e porque hoje eu consigo fazer, quer dizer que eu precise fazer? É a mesma coisa que aconteceu com a GoPro, né? Uma câmera muito leve e muito resistente. Passaram a usar a GoPro em tudo. A mesma coisa aconteceu com a 5D, uma imagem com qualidade de cinema, só que não permitia um uso de luz tão bom, assim, com uma profundidade de campo tão grande quanto uma outra lente, uma outra câmera. Isso criou uma estética para um determinado momento. A gente tem que tomar cuidado para também não ficar usando gírias da linguagem audiovisual que naquele momento estão em alta, mas que acabam... Daqui a pouco. Exato, e eu acho que esse movimento de todo mundo usar os mesmos equipamentos, usar as mesmas coisas, é tão nocivo quanto o uso da inteligência artificial. Porque a ferramenta é a ferramenta, né? A linguagem é o que de fato mantém aquilo amarrado. A gente tem que ter essa sabedoria de ter a sensibilidade mesmo para trazer o diferente, trazer a novidade e a sensibilidade mesmo. Exato. Né? As delicadezas que surgem por aí, porque a gente realmente esgota muito as ferramentas, né? Chega no ponto de saturar. Exato. E isso faz toda a diferença, né? É o detalhe, é a miudeza, é isso que eu acho que faz da gente a gente. Eu gosto de filmes que tem aquele detalhezinho, assim, no cenário que você fala, cara, isso foi pensado, em que você tem aquele roteiro em que tem uma amarradinha. Esses detalhes, para mim, fazem toda a diferença. E quem vai perceber isso são as pessoas que têm um olhar mais apurado, que têm um olhar mais treinado, e que eu acho que a gente, às vezes, pensa muito, né, nos impactos, né, da tecnologia no fazer audiovisual, mas tem um impacto aí que, às vezes, é muito maior, que é no receber o audiovisual. O que as pessoas estão assistindo? Eu vou continuar inovando ou o público vai se acostumar com coisas que talvez não tragam muita inovação? A gente vive num mundo hoje com excesso de informação muito grande, né? Como é que eu ajudo essas pessoas a filtrarem o que é bom para elas assistirem, né? E não o que todo mundo está assistindo, porque hoje é isso, né? Eu boto um negócio na televisão, todo mundo assiste aquele troço para comentar aquilo, e aí a gente fica nessa de Labubu, Morango do Amor, essas modas assim que só se fala disso. As trends, a vida é uma trend, né? Nossa, gente. Ou então criar trends que sejam de quebrar trends. Autotrendes, entendeu? Eu vou fazer a minha própria Eu achei muito legal. Um dia desse um aluno postou assim, começando a assistir os filmes dos anos 90 que eu nunca vi. Pô, olha que trend legal, que autotrend. Vou ver. E ele tava vendo Pacientes de Beverly Hills. Falei, cara, começou muito bem. E aí você... Começou muito bem. As pessoas falam, pô, mas Pacientes de Beverly Hills... gente, Pacientes de Beverly Hills é uma adaptação de Jane Austen, é uma adaptação de Emma, que tem um retrato de uns Estados Unidos num determinado momento. Assim, olhar para isso. Uma crítica, né? Uma visão uma crítica a pessoas criadas naquele ambiente muito fechado. E olhar para essas coisas com um olhar aberto, não só de vou ver um filme famoso, mas deixa eu ver como é que as coisas eram tratadas, entender esse papel do audiovisual é muito importante para que a gente entenda essas mudanças como algo bom, né? São mudanças pelas quais a sociedade está passando também, né? E elas são refletidas nessas obras. Claro, muito, muito legal a gente abrir a nossa cabeça para também entender as possibilidades dentro dessas grandes mudanças. E Pedro, pensando assim, nessa coisa mesmo que você trouxe de características interessantes para você ter nesse processo de desenvolvimento tecnológico e tal, para pensar nas pessoas que vão tentar a carreira, né, de cineasta. Como que você acha que dá para se preparar para essas novas oportunidades? Habilidades, as soft skills que a gente sempre fala, né? Que é interessante ter. O que você pode trazer para a gente? Eu costumo dizer que, para mim, a primeira característica mais importante é a curiosidade. Eu acho a curiosidade, assim, de saber coisas diferentes, isso, né? De criar novas trends, criar trends para si, buscar coisas que as pessoas não estão vendo, sair do audiovisual também, né? Ouvir música, ver show, espetáculos de dança, artes plásticas, escultura. E também uma coisa de, nesse mundo com excesso de informação, uma das minhas recomendações, eu acho que uma característica muito importante é a capacidade de não fazer nada. É a capacidade de ficar em silêncio, é a capacidade de observar. Se eu estou o tempo inteiro virado para mim, eu não estou aberto para o mundo, né? E eu estava até conversando também, assim, com alguns amigos e até amigos que trabalham com isso, assim, falando sobre exercícios que eu comecei a fazer também depois da pandemia, assim, de observar a luz na minha casa ao longo do dia, observar a luz ao longo do dia num lugar que eu sempre passo, observar o movimento das pessoas em determinados momentos do dia. E isso traz material para a gente conhecer o mundo, e é só conhecendo o mundo que a gente consegue representar o mundo. Porque se eu fico o tempo inteiro na tela olhando o que as outras pessoas estão fazendo, eu não consigo trazer nada novo, né? Então, às vezes,
pessoa é isso, que a gente falou, né? Transporte público, de olhar o que as pessoas estão fazendo, como elas estão se comportando, essa capacidade de observar, de sair de si, porque é isso, eu sou curioso para não achar que o mundo está pronto, né, e que tem todas as informações, mas ao mesmo tempo eu tenho a paciência de não ficar correndo atrás das coisas e entender que elas vão chegar para mim no tempo certo. Então, ter esse olhar contemplativo em relação ao mundo, um olhar menos utilitário em relação à vida, né? A gente tem um livro que é sobre uma performance de um artista, que é o Jacques Perrec, que é Esgotamento de um Lugar Parisiense, que é o cara vai para um lugar em Paris e ele tenta esgotar aquilo. Ele fala assim, o ônibus passou uma pessoa de vermelho, ele anota tudo que ele viu. E é uma coisa que ele fala assim de a gente precisa estar na cidade de forma menos útil, a gente precisa estar no mundo de uma forma que seja mais aberta. E aí eu acho que estar no mundo de forma aberta é um soft skill que pouca gente fala, mas eu acho que é um soft skill essencial para quem quer contar histórias, para quem quer olhar para o outro, para quem quer até mesmo depois olhar para si de uma outra maneira, né? Porque é só a realidade do mundo que ajuda a gente a refletir sobre a nossa própria realidade. São parâmetros, né? A gente criar todos esses parâmetros. Eu acho muito legal isso, porque você estava falando, Pedro, eu estava pensando, vai funcionar para todo mundo, em qualquer âmbito profissional, porque eu penso assim, eu sou locutora, né? E eu acho tão interessante ver como as pessoas se comunicam no mercado, na rua, no parque, e isso tudo eu agrego. Quando chega algum briefing para eu fazer uma voz de um personagem, não sei o que lá, você usa tudo isso. Então, gente, vão pra rua, deem uma olhada, né? Vai refletir, vai reparar. Exato, vai ouvir o mundo, né? Eu adoro ouvir os barulhos do mundo, assim, em momentos de mais silêncio. Isso você falou, assim, eu fico imaginando, assim, para você deve ser interessante passar num mercado popular, por exemplo, e ouvir como as pessoas anunciam os produtos, que é muito diferente se você passar no supermercado, ou numa outra loja, ou num shopping, assim, e ouvir essas vozes que são elementos de linguagem também, de uma comunicação mais atual, né? A maneira de falar, fala mais rápido, mais devagar, isso tem a ver com a linguagem da voz. Onde querem chegar, qual o Exatamente. objetivo, né? Então eu acho que esse olhar atento, ele é importante para tudo mesmo, até um médico, se a gente for pensar. A gente tem que parar de procurar respostas prontas. A gente tem que começar a procurar perguntas. Porque eu acho que é a grande coisa que a gente volta para a inteligência artificial, né? É quem faz as boas perguntas, é quem dá as boas indicações e não quem espera algo completamente pronto. Muito bom. E que tem repertório para receber essa resposta e avaliar, ter um olhar Exatamente. crítico, né? E pensar assim, gente, faz sentido? Será? Não só receber no colo e achar que é a verdade absoluta. A gente precisa ter crítica, né? Isso, e esse repertório e essa crítica, eles têm que estar na gente porque a gente sabe que nós somos melhores assim, e não porque a gente precisa dar uma utilidade. Eu preciso ver isso porque eu preciso aplicar essa ref no meu trabalho. Não, esteja aberto. E eu acho que estar aberto torna qualquer um profissional melhor, de fato. Muito bom, Pedro. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas já volta. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Tô de volta, sigo conversando com Pedro Cury, coordenador do curso de Cinema e Audiovisual da SPM Rio de Janeiro. Pedro, a gente falou bastante sobre evoluções, sobre inteligência artificial, e eu queria voltar aqui num ponto das redes sociais, né? Porque elas são influência absurda e absoluta nos dias de hoje. As plataformas de streaming, a gente até comentou no bloco anterior um pouquinho sobre séries e tentar buscar coisas diferentes. Você acha que surgiram oportunidades novas para os profissionais de cinema e audiovisual a partir desse desenvolvimento das redes sociais e das plataformas? Sem dúvidas, eu acho que a tecnologia traz uma série de oportunidades, assim, né? As redes sociais com certeza trouxeram oportunidade para os profissionais de audiovisual, porque você tem hoje novas janelas. E essas novas janelas precisam de gente produzindo para essas janelas, né? E profissionais que se adaptem também a essa realidade. Que eu acho que também tem uma coisa aí de o curso superior, ele tem essa pegadinha, né? A gente entra na faculdade com o mercado de um jeito e a gente sai com o mercado de outro, e às vezes a gente não consegue entender que o mercado mudou e que a gente tem que mudar. Eu penso muito isso. Quando eu comecei a faculdade de comunicação, eu falava, gente, eu quero trabalhar num jornal.
E eu saí da faculdade, era tudo internet. Então, assim, uma redação... Acabou o jornal. Acabou. E imagina se eu tivesse ficado com assim, fiz jornalismo, fiz comunicação para trabalhar com isso, né? Sim. Não, gente, eu fiz comunicação, me habilitei em jornalismo para trabalhar com informação e histórias. Encontrei o audiovisual como linguagem também por isso. Porque imagina, quando eu fiz vestibular em 2000, não tinha cinema digital, não tinha câmera, as pessoas não tinham câmera digital, a Cybershot não tinha surgido ainda. Então a gente tem aí uma coisa de se adaptar também a esse mercado e entender que esse mercado está em transformação. E aí eu acho que a gente muitas vezes fica muito preso a um formato mesmo de mercado e a gente tem dificuldade de avançar, assim. Eu acredito que o profissional do audiovisual hoje ele precisa se adaptar, né, à realidade das redes sociais, porque de fato elas impõem adaptações. São equipes menores, são formas de trabalho diferentes. Às vezes um profissional que não pode se especializar em uma única área e tem que atuar em várias. Não sou a favor disso totalmente, né, de que uma única pessoa tem que fazer todo o trabalho, até porque eu acredito que a coletividade, ela soma ao trabalho, ela soma nas possibilidades, mas essas plataformas, elas também, de certa forma, ao mesmo tempo que elas exigem isso tudo, elas cobram uma outra coisa, porque o algoritmo, ele te entrega o que você quer, né, aquilo que a gente estava falando no início do programa. Se eu fico ali naquele algoritmo, eu só vou receber o que eu quero, não vou receber nada diferente, e isso vai muitas vezes me prejudicar em termos de formação de repertório. A gente precisa fugir disso, a gente precisa quebrar esse algoritmo. A curiosidade que a gente falou assim, gente, além de observar o ponto de ônibus, as janelas do transporte público, a gente precisa tentar sair dessas janelas e tentar sair desses espaços muito fechados das nossas redes. Tentar furar essas redes, chegar para alguns amigos e falar assim, pô, quem que você está seguindo que eu não sigo? Pô, o que você viu de legal que eu não vi? Porque a gente fica nessa de, uma vez eu mando um meme de panda para um amigo meu, começa a aparecer um monte de vídeo de panda e todo dia eu vou mandar um vídeo de panda. E aí a gente acaba internalizando que a gente é completamente apaixonado e alucinado por pandas, né? Isso acontece. Por pandas e a gente quer ir pra China e que de repente começam a aparecer os pacotes de China, assim. E eu tava vendo uma matéria exatamente sobre isso, assim, né? Que uma pessoa falando, eu tive vontade de viajar pra Tailândia, depois disso comecei a ver um monte de coisa de Tailândia no meu Instagram. O algoritmo ouviu. Eu falei, não, você teve vontade de viajar para a Tailândia exatamente porque já apareciam coisas da Tailândia para você. A rede, ela traz muita oportunidade, mas é aquilo. O senso crítico, ele não pode nunca abandonar a gente precisa ter noção de por que eu estou recebendo aquilo, a quem serve aquilo e como é que eu posso usar aquilo para ampliar, de fato, o meu repertório. Eu acho que esse é o grande desafio, né? É esse excesso de informação que a gente tem hoje e o quanto a gente consegue filtrar o que é importante nesse mundo de informação e em que ondas a gente quer entrar ou não, né? Sim, e escolher, né? Ter a possibilidade da escolha, não ser escolhido o tempo todo. Ter essa autonomia, né? Essa consciência importante. Mas até essas escolhas, eu acho que tem a ver um pouco com as mudanças de tecnologia do próprio audiovisual. Antigamente, a gente queria ver um programa na televisão e às vezes, sei lá, tinham 2 programas muito legais em 2 canais diferentes. Eu precisava escolher o programa que eu ia assistir e sabia que o outro eu nunca mais ia assistir na minha vida. Ele não ia entrar no YouTube, ele não ia entrar numa plataforma, alguém não ia subir isso em algum lugar depois. Hoje a gente tem a ideia de que a gente pode guardar toda a informação para depois. Então eu fico salvando milhões de abas no computador, milhões de posts do Instagram, milhões de coisas do TikTok, e isso me impede de fazer escolhas e lidar com as consequências dessas escolhas. E as renúncias, né? Exato. Toda escolha é uma série de renúncias. E é isso que faz as histórias serem bacanas. E é isso que faz um profissional ser mais completo também. Então você vê até mesmo o fato de eu ter uma plataforma que me dá a falsa sensação de que aquilo vai estar lá para mim para sempre, me faz às vezes assistir coisas piores. Porque eu falo, não, isso aí que é bom, eu vou ver quando eu tiver calma. Gente, surpresa, nunca teremos calma. Não há mais calma no século XXI. Então a gente precisa mesmo correr atrás do que a gente realmente acha que faz sentido pra gente. Assim. Naquele momento que a gente escolheu. E Pedro, pensando agora um pouquinho mais direcionado para quem está ouvindo, entender como funciona essas noções que você está dando para a gente dentro da graduação na SPM. Como é que vocês estão preparando os estudantes para tantos desafios, para terem repertório, olharem o mundo? Como que tá isso? É um desafio também, porque imagina, né? A faculdade é um pedacinho muito pequeno da vida, né? É aquele momento que você dedica realmente a você. E eu falo muito isso pra eles, assim, gente, aproveitem esse tempo que vocês estão aqui, porque esse é um tempo que vocês não vão ter pro resto da vida de vocês de conseguir dedicar. Imagina, dedicar tanto tempo por dia pro seu autodesenvolvimento. Cara, incrível, né? Meu grande sonho, poder voltar para esse momento. Meu sonho. Hoje, assim, a gente, né, se quer se capacitar mais, ler, aprender, a gente tem que correr atrás de milhões de coisas ao mesmo tempo. Então,
eu aconselho muito, usem esse tempo, aproveitem esse tempo, e aí as aulas vão combinar repertório, capacitação técnica, obviamente, né? Aquilo que a gente falou de se atualizar, de entender o que está acontecendo, de entender que nem tudo deu tempo de chegar nos livros, cada vez menos dá tempo de chegar nos livros, então a gente precisa entender outras formas de olhar para o mundo e olhar o que está sendo feito. Então vai ser uma discussão mesmo de contexto, entender a história lá atrás, para poder entender como a gente chegou nesse ponto e conseguir olhar para frente, para tentar entender o que vai acontecer, para que a gente possa antecipar as tendências. Na SPM a gente acredita que a gente precisa formar o nosso estudante, né, para ser um profissional do futuro. Então a gente vai trabalhar tudo o que se trabalha, né, numa faculdade de cinema e audiovisual, capacitação técnica em todas as áreas, os métodos, os processos, a história, o repertório, mas falando, isso é uma forma de fazer e a gente precisa encontrar novas formas de acordo com a maneira como o mundo está caminhando. E para isso a gente trabalha muito o mundo também, né, com esses estudantes, convidando eles a sempre olharem para esse mundo de forma curiosa, de forma a conhecer, explorar e descobrir novas realidades e que essas realidades possam se converter em histórias que vão encantar as pessoas pelo mundo todo, acredito. Tomara, a gente precisa de boas histórias, né? Cada vez mais. Pedro, para encerrar, a gente tem o nosso quadro que é o Dica de Mestre. Para você pensar aí em alguma coisa que talvez você tivesse ouvido lá atrás, no comecinho da sua carreira, pudesse ter te ajudado. Quem sabe é uma dica de ouro para quem tá ouvindo a gente aqui. Vamos lá. Eu acho que a minha dica, eu vou repetir um pouquinho do que eu falei, que é assim, sejam curiosos. Menos preocupados em usar essa curiosidade para alguma coisa. Simples pelo fato de que vamos coletando as coisas pelo caminho e depois a gente entende para que elas servem. Muito bom, acho essa dica incrível, porque também é aquele olhar sem ansiedade, né? Aquele olhar Exato. na pureza mesmo do que está acontecendo, no momento, vivendo o momento de fato. Isso é tão importante, gente, porque a gente é bombardeado por coisas o tempo inteiro e sempre sentindo que a gente está atrás, né? Tá precisando correr. Sempre devendo. Sempre Numa devendo. esteira que já está andando e a gente mal consegue parar para ver um pássaro, uma flor. Vejam os pássaros. É isso, tirem Por foto favor. das flores. Tirem foto. Tá ótimo, Pedro. Muito obrigada pelo papo. Foi maravilhoso. Acho que deu um cenário muito bom do que tá rolando e também uma perspectiva pra gente conseguir se conhecer mais e trazer dentro desse conhecimento histórias pro mundo que tá precisando. Ótimo, Zé, adorei. Espero que o nosso papo te ajude a vislumbrar as cenas dos próximos capítulos na carreira do cinema e do audiovisual. Se você se interessou por essa área, visite spm.br e conheça a nossa graduação. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.